Olá a todos, pessoal, tudo bem? Hoje iremos fazer uma live muito esperada, a live sobre trombofilia. Espero que todos gostem dessa live. Eu vou tentar fazer de uma forma bem didática, para que todo mundo aqui consiga entender bem essa questão da trombofilia. Eu vou me ater um pouco mais hoje à trombofilia adquirida. E numa próxima live eu vou falar um pouco mais sobre as trombofilias hereditárias. Vamos lá. Antes de tudo, o que significa o termo trombofilia? O termo trombofilia significa o seguinte: são pessoas que têm predisposição para formar trombose. Como assim predisposição? Existem diversos fatores que fazem com que uma pessoa tenha uma trombose. O que é uma trombose? A trombose, ela ocorre da seguinte forma: nossas veias é como se fosse cano que deveriam passar um líquido, que seria o sangue. A trombose ocorre quando ocorrem coágulos de sangue dentro desses vasos. Ou seja, você lembra quando a gente se corta, não forma aquele cascão? É como se formasse cascões dentro do vaso sanguíneo. Muitas pessoas têm esses coágulos de sangue muito pequenos, que o próprio corpo reabsorve e não acontece absolutamente nada. Entretanto, existem coágulos maiores ou trombos maiores que eles passeiam pelo corpo. E existem veias mais calibrosas ou mais grossas e aquelas veias mais finas, onde elas podem entupir. Os vasos onde entopem pode ocorrer 3 fenômenos. O primeiro é a trombose venosa profunda. A segunda são os tromboembolismos pulmonares e terceiro são as tromboses placentárias. Por exemplo, a trombose venosa profunda, ela também é conhecida como a doença do viajante. A pessoa que viaja a longas distâncias, tanto de avião, ônibus ou carro, devido a muito tempo ficar parado, ficar com o que eles chamam de estase venosa, o sangue das veias ficam paradas, o que acontece? Tem uma maior chance de desenvolver uma trombose. Isso qualquer pessoa que viaja longas distâncias. Assim como o tabagismo aumenta o risco de coágulo de sangue, obesidade aumenta o risco de coágulo de sangue, sedentarismo também, ou seja, existem diversos fatores de vida que fazem com que a pessoa tenha uma trombose. Mas existe um fator muito importante que é a trombofilia. Quando a gente fala em trombofilia, existem 2 tipos. As trombofilias que elas são adquiridas e as trombofilias que são hereditárias, ou seja, aquelas que são passadas de pai para filho, de filho para neto. E aqui que a gente tem que lembrar muito bem isso. As trombofilias adquiridas, a principal delas se chama Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide, ou SAF. Mulheres que já tiveram perdas gestacionais vão conhecer muito esse termo, SAF, que é o síndrome do anticorpo antifosfolípide. O SAF, o que acontece? Via de regra, existem vários critérios clínicos e laboratoriais para a pessoa ter essa síndrome, que é autoimune, ou seja, não é genética, ela não é hereditária, ela ocorre de alguns mecanismos que a pessoa passa. E a partir daquele momento ela desenvolve uma doença autoimune. E essa doença autoimune ataca as próprias vasculaturas do corpo e aumenta a chance de ter uma trombose. A gente tem que lembrar que a SAF ela tem uma característica muito importante, que é fazer parte do complexo do lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus é uma doença autoimune muito conhecida, que ela é muito diagnosticada e tratada por reumatologistas. E a gente tem que sempre lembrar, em torno de 15% das mulheres que têm lúpus vão desenvolver só a SAF. Ou seja, só a síndrome do anticorpo antifosfolípide. E como é que a gente pensa nesse diagnóstico? O que a gente faz? A gente faz esse diagnóstico a partir de algumas características que a gente observa. O primeiro é ter trombose em idade atípica. O que é uma trombose atípica? Por volta dos 20, 30, 40 anos. Via de regra, as tromboses venosas profundas ocorrem acima dos 60 anos. Então já é uma idade atípica. A segunda característica, aí entra as questões obstétricas.
ter 3 perdas gestacionais não explicadas. Isso é um critério que sugere a SAF. Claro que eu não vou esperar o casal ter 3 perdas gestacionais para começar a investigação. Mas nos critérios da SAF, um dos critérios seria esse: mais de 3 perdas com menos de 12 semanas. O segundo critério, o outro critério seria efeito adverso numa gestação. O que é um efeito adverso numa gestação? Pré-eclâmpsia, doença hipertensiva específica da gestação, síndrome HELP. Tudo isso aqui derivado de pressão alta. Por quê? A pressão alta na gravidez tem muita relação com a placenta. A partir do momento que a placenta ela é carregada de trombos dentro dela, coisa de trombose placentária, aumenta a pressão da mulher. Como se fosse assim, a pressão ela é compensada porque ela precisa mandar com mais força o sangue para o bebê. Entretanto, existem vários trombos que atrapalham. Vamos pensar dessa forma, para ser muito mais simples de entender. Então, a trombose placentária, ela leva a esses 3 fenômenos: a doença hipertensiva na gestação, a pré-eclâmpsia e a pré-eclâmpsia grave, que a gente chama de síndrome HELP. Aqui, muitas mulheres podem, inclusive, ir para numa UTI por conta da questão da síndrome HELP. Outro efeito adverso da gestação se chama restrição de crescimento intrauterino. Uma vez que tem tromboses placentárias ocorrendo na placenta e mais pressão alta, via de regra, faz uma restrição de crescimento do bebê. E essa restrição de crescimento ela é observada por diminuição do ganho de peso e de estatura do bebê, e principalmente com outra situação. Começa sofrimento fetal. A partir do momento que a gente observa uma mulher que está com sofrimento fetal, restrição de crescimento, pressão alta, é muito provável que ela tenha uma trombose placentária. E a ultrassom, via de regra, infelizmente não pega esses microtrombos. A gente só consegue ver isso, via de regra, em anatomopatológico. Ou seja, a partir do momento que esse bebê falece ou ele nasce e a placenta é encaminhada para fazer anatomopatológico, a gente vai observar as tromboses placentárias. Tudo isso são os critérios que a gente chama clínicos. Ou seja, que a gente observa quando a gente pega a história daquele casal, daquela perda gestacional ou daquele evento de trombose. O casal ele já vem com essa questão da perda, mas mais do que a perda gestacional, ela vem muito forte essa questão dos efeitos que aconteceu durante aquela gravidez, principalmente pré-eclâmpsia grave. Dá uma pausa. Olá, Vânia, boa noite. Boa noite, Elizabeth. Sejam todas bem-vindas. Deia também, seja bem-vinda à nossa live. Obrigado a todos os coraçõezinhos que estão mandando para mim. Sou muito grato por isso. É sinal que nossa live realmente ela é muito bem quista e vocês estão gostando bastante desse conteúdo que eu estou tentando levar para vocês, para auxiliar, como eu gosto sempre de falar, para a gente chegar no rastro do arco-íris. Não podemos lembrar ou esquecer o que é o arco-íris. A tempestade são as perdas gestacionais. O arco-íris vem depois da perda, no caso, o nosso bebê arco-íris. Nossos bebês anjos são aqueles que infelizmente faleceram, mas estamos no rastro desse bebê arco-íris, que por isso estamos consultando o médico geneticista e ouvindo nossa live de hoje. Continuando aquela questão da síndrome do anticorpo antifosfolípide, existe o outro critério, os critérios laboratoriais. O critério laboratorial é muito interessante. Quando uma mulher sofre uma perda gestacional ou ela vai para um médico para pesquisar a perda gestacional, ela sai com uma lista de exames. Uma lista. Tem médico que chega a botar 40 exames ali naquela lista. Mas a gente tem que ver o que realmente é necessário. Por quê? Para síndrome do anticorpo antifosfolípide, precisa de 3 exames. O primeiro, e é o mais comum, e é o que é o mais pedido de todo mundo, é muito difícil uma mulher com suspeita de trombofilia não ser pedido esse tipo de exame.
é a anticardiolipina GG e IgM. A anticardiolipina é um dos fosfolípides. É um dos anticorpos antifosfolípides. E a gente tem que trabalhar muito em cima do que seria esses anticorpos antifosfolípides. O principal é a cardiolipina. Por isso é um anticorpo anti-cardiolipina. Existe o segundo anticorpo muito importante, que é o anti-beta-2-glicoproteína 1 IgM-IgG. Esse nome muito difícil quer dizer o seguinte: é um anticorpo que ele é anti o beta-2-glicoproteína 1, que é o tipo de proteína que é um fosfolípide. E o terceiro exame é o anticoagulante lúpico. O anticoagulante lúpico é exatamente por isso, porque a SAF faz parte do complexo do lúpus eritematoso sistêmico. E a partir daquele momento, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Aqui não é só chegar no rastro do arco-íris, mas também prevenir qualquer problema de saúde para aquela mãe. Dentre elas, as tromboses placentárias, mas a gente tem que lembrar das tromboses venosas profundas e também do tromboembolismo pulmonar. O que a gente gosta de falar? A trombose placentária, ela leva a um detalhe muito forte, que é a pré-eclâmpsia grave e a síndrome HELP. Mas muitas mulheres têm trombofilia e não acontece nada. Por quê? Não é que é porque eu tenho trombofilia que eu vou ter uma trombose. Assim como muitas mulheres têm trombose e não têm trombofilia nenhum. Isso é muito importante, porque assim, quando a gente atende casais que têm trombofilia, parece que a trombofilia é a causa de todas as perdas gestacionais. E não é bem assim, é um fator a mais para ter uma perda. A gente nunca pode esquecer das outras causas, as causas cromossômicas, as causas de hipotireoidismo e outras alterações endócrinas, as causas anatômicas das perdas gestacionais. Mas a gente tem que falar principalmente que a trombofilia, ela deve ser investigada e ela deve ser tratada. Aí você fala, como assim tratamento? Para a SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, já existe um tratamento muito bem estabelecido. Qual seria esse tratamento? Via de regra são 3. Um não medicamentoso. Qual é? Prevenção de sedentarismo, prevenção de obesidade, prevenção de estase venosa, evitar viagens longas, ou seja, tudo isso faz parte do tratamento da trombofilia adquirida, que é a SAF. A segunda é o uso de anticoagulantes. Em especial, a gente vai falar do ácido acetilsalicílico, que a gente vai lembrar que ele, via de regra, ele é usado na dose antitrombótica. E a última parte do tratamento são as heparinas de baixo peso molecular, que é a enoxaparina. Só que são remédios que normalmente têm algum prejuízo, ou seja, tem efeitos colaterais. E como efeito colateral, a gente tem que tomar muito cuidado. O protocolo para SAF já está muito bem estabelecido. A gente já solicita os exames corretamente, a gente já fecha o diagnóstico corretamente e a gente trata corretamente, que é a indicação de anticoagulantes. Mas a gente tem que lembrar que pessoas que usam anticoagulantes têm que tomar muito cuidado para risco de sangramento. Porque o normal é parar o sangramento. O que é parar o sangramento? Formar o cascão. Formar o cascão é o normal. O anticoagulante, que é a enoxaparina, não deixa formar o cascão. Mesmo nas situações que deveria formar. Por exemplo, eu gosto sempre de falar para todas as minhas pacientes quando eu estou atendendo que vão usar enoxaparina aqui. Se vocês estiverem cortando uma carne, por exemplo, e cortar um dedo, esse corte desse dedo, você vai parar no hospital para poder parar esse sangramento. Porque a enoxaparina tem um poder de anticoagulação muito forte. E os outros anticoagulantes? Cadê a varfarina? A varfarina é um anticoagulante excelente, muito usado em outras situações de trombofilia, mas para gestante, varfarina não pode ser usado. Se lembra a outra live que eu falei sobre
teratogênese e remédios que fazem mal para o bebê durante a gravidez, varfarina é um deles. Não se pode usar. Não pode usar clopidogrel. Não pode usar também o xarelto. Ou seja, existem um monte de medicações que são usadas corriqueiramente pelo hematologista para pessoas que têm trombofilia, mas na gestação a gente reserva alguns em específico. E isso é muito, mas muito importante. Ainda falando sobre a SAF, uma vez chegando no rastro do arco-íris e tendo o seu bebê, a gente tem que tomar cuidado com o pós-parto, ou seja, o puerpério. No puerpério também é um evento onde a mulher tem maior chance de ter uma trombose. Aqui agora, já que o bebê já nasceu, a placenta também não está mais lá, mas a gente também tem que ver a trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Existem muitas mulheres que tiveram trombose no puerpério pós-nascimento. E a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a gente tem que atender o paciente de forma integral. Não adianta só, aqui está o seu bebê e resolvido o problema. Não, aqui está o seu bebê, mas temos uma série de cuidados que nós devemos fazer depois do nascimento do seu bebê, para que você não tenha uma trombose. Dentre eles, a questão dentre eles, as questões relativas à trombose venosa profunda. Bruno, é um prazer tê-lo aqui na nossa live. Realmente é muito gratificante ter um colega do Rene Infantil. Rene Infantil foi a escola que eu estudei, caso ninguém conheça. É uma escola lá de São Luís do Maranhão, que eu estudei muitos anos lá, terminei meu ensino médio, ensino fundamental lá, e é sempre bom rever nossos colegas. Obrigado, doutora Raquel, por estar aqui também na nossa live. É um prazer falar essas palavras para você. Eu sei que você conhece muito bem o que eu estou falando sobre trombofilias e perdas gestacionais, mas é sempre bom você estar aqui conosco. Mais uma vez agradeço todos os coraçõezinhos encaminhados para mim. Aqui, para a gente finalizar essa live, como eu falei, ela é mais voltada à trombofilia adquirida. Eu vou fazer uma live só sobre trombofilia hereditária, que aí vai entrar protrombina, fator 5 de Leiden, proteína C, S, homocisteína e MTHFR. Mas isso vai ser numa próxima ocasião. Aqui, para a gente finalizar a live de hoje, eu gostaria também de convidar todos que estão aqui para a gente, se vocês tiverem interesse, existem vários vídeos no YouTube que eu postei sobre perdas gestacionais. Em especial, eu fiz meu curso, que é perda gestacional de repetição, no rastro do arco-íris. Ele tem um valor que é mais voltado mesmo para a manutenção dos custos, mas principalmente ele vai falar detalhadamente de cada uma das causas de perdas gestacionais. Ele é muito interessante porque eu detalhei alterações cromossômicas, alterações de trombofilia, alterações relacionadas a alterações anatômicas, fator masculino, que muitas das vezes não é muito falado ou discutido, a influência do homem nas perdas gestacionais. Mas o que eu gostaria de convidá-los, caso vocês tenham interesse, podem entrar no link da bio. Lá tem o link para a inscrição do curso, é muito interessante. Também estou sempre aberto a tirar dúvidas relacionadas a perdas gestacionais, trombofilia, trombose venosa e todos esses assuntos relacionados. Por quê? Porque eu gosto sempre de falar, o principal caminho para a gente chegar no rastro do arco-íris é conhecimento. Quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser os artifícios para eu poder chegar no meu bebê, que eu sempre sonhei. E é isso. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Foi um prazer mais uma live com vocês. E até terça-feira que vem. Mais uma vez, obrigado a todos por me assistirem, especialmente as pessoas que mandaram coraçõezinhos. Tchau.